Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novos Espíritas na sua telinha para muito conteúdo espírita de qualidade para vocês. Tudo bem? Então, no dia de hoje, como vocês viram na thumb do vídeo, é as obras de Allan Kardec. Muitas pessoas acreditam que ele só codificou 5 obras para trazer conteúdo espírita para nós. Na realidade não foi bem assim, foram 16 obras ao todo sobre seu conteúdo espírita, esse conteúdo que ele adquiriu durante os anos em que estava ali produzindo, conversando com os espíritos através de médiuns e de pessoas que auxiliaram nessa produção. Os 5 principais eu acho que todos já conhecem, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que juntos formam o Pentateuco Espírita, que é o conteúdo principal da doutrina. Cada um desses livros ele tem a sua devida importância e que eu vou trazer no próximo vídeo. Para que ele não fique muito longo, eu vou trazer um vídeo explicando cada um desses livros e por que eles são importantes, porque esse conteúdo é de tanta importância para quem é espírita, para quem está querendo conhecer a doutrina e para quem está querendo entender e trazer a doutrina para o seu dia a dia, tá bom? Esses são os 5 primeiros, que foram os livros que, assim, todo mundo já ouviu falar em algum momento, que eles são de suma importância e são base para a doutrina, beleza? E além desses livros, Kardec ele fazia um estudo periódico com vários assuntos e com vários temas que são também, que ele acreditava também ser de suma importância, mas que não cabiam dentro desses 5 livros que foram produzidos. A Revista Espírita foi uma sequência de estudos psicológicos e de temas específicos que não poderiam entrar naqueles livros que eram do Pentateuco, né? Então, assim, tem sobre vida em outros planetas, tem sobre várias situações do dia a dia ali que são importantes. Então, quem quiser não pode perder esses livros da Revista Espírita, que na realidade foram compilados depois como livros, né? Antes era uma revista mensal que era colocada e depois que terminou, né, esse processo de criação das revistas, foram compilados em um único livro, que no caso um livro por ano, e aí tem vários livros que você, se você quiser, você pode adquirir tanto pela internet quanto pela livraria espírita mais próxima de você. Além dessa Revista Espírita, que era um periódico, né, que era mensal e que durou que durou aproximadamente 11 anos de produção, formaram-se 11 livros, portanto, e é muito conteúdo que tem para você adquirir, para você conhecer, que é muito importante, tá bom? Além desse, tem um livro que também é um pouco famoso, diante de algumas editoras terem esse livro, então ele fica mais acessível ao público, e esse livro é o que é o Espiritismo. Então ele dá uma base, porque na época Kardec escreve o Livro dos Espíritos, traz as 1018 perguntas nesse livro e vários questionamentos do dia a dia, vários questionamentos que seriam importantes, mas que não consegue trazer tudo. E para resumir bem, ele traz o que seria o Espiritismo e por que ele cunha essa palavra, ele cria essa palavra para designar essa religião dos espíritos que está nascendo, que está crescendo. Então, esse livro é muito importante também para quem quiser conhecer a doutrina, para quem quiser ter uma ideia inicial por que acontecia a doutrina e o que é realmente, de fato, o Espiritismo. Tem mais alguns livros que foram escritos por Kardec, que hoje em dia a gente não tem essas versões, porque parou-se no tempo, né, diante de algumas situações, não foram mais escritas e também foram ajustadas dentro de alguns livros do Pentateuco. A exemplo de O Caráter da Revelação Espírita,
que foram coletâneas de trechos da Revista Espírita que foram publicadas em 1868, lá na França, e depois ela foi incluída no primeiro capítulo de A Gênese. Então, por isso que deixou de ser publicada. Ela foi encaixada nesse capítulo da Gênese. E também teve o resumo das leis dos fenômenos espíritas, que foi em 1864, também parou de ser produzido diante de algumas situações da época mesmo, e que eles perceberam que não precisaria mais colocar esse livro em pauta. A Viagem Espírita, em 1862, ela foi publicada aqui no Brasil, chegou a ser publicada no Brasil na década, ou no século XIX, né? E depois ele parou, mas foi editada pela editora O Clarim, e pode ser que vocês encontrem em algum sebo virtual, em algum local desses aí, tá bom? O Espiritismo, em sua expressão mais simples, foi outro livro também trazido por Kardec durante a sua vida, durante a sua construção e sua codificação da doutrina. Após o seu falecimento, vieram mais alguns livros que foram compilados por sua esposa, por pessoas que eram próximas a ele, que pegaram os textos que ele já estava escrevendo, que ele não conseguiu publicar, e compilaram em livros e colocaram, divulgaram ao público. Exemplo disso, tem o livro O Principiante Espírita, que foi publicado no Brasil pela editora O Pensamento, A Obsessão, que no Brasil foi publicado pela editora O Clarim, e mais dois livros que depois ele não foram colocados, porque foi substituído pelo Livro dos Médiuns. Um deles foi substituído pelo Livro dos Médiuns, que foi a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, publicado no Brasil pela editora O Pensamento também, na época, né? Então ele substituiu o Livro dos Médiuns veio a substituir esse livro, porque todo mundo percebeu que era mais ou menos a mesma coisa e o Livro dos Médiuns seria mais completo. O Catálogo Racional das Obras para se fundamentar uma biblioteca espírita, ele também foi colocado em abril de 1869 e depois parou de ser publicado, porque também veio outras obras, vieram outras criações que aí não estavam sendo englobadas, porque esse livro já tinha parado no tempo, Kardec não tinha mais condições de fazê-lo, não é mesmo? Já que ele havia desencarnado. Também, após o seu falecimento, o principal deles, que foi compilado por sua esposa, que fez um estudo dos seus textos, dos seus trabalhos, e pegou esses textos e publicou. E devemos muito a ela, a esposa de Allan Kardec, por tamanha fibra, por tamanho conhecimento, por ter trazido para nós esse livro, que foram as obras póstumas. Foram vários compilados de textos com conteúdos muito interessantes e que vocês não podem perder. Também não posso deixar de falar sobre um aplicativo muito interessante que, para quem gosta de estudar o Espiritismo, para quem gosta de pesquisar, e tem a maioria desses livros que eu falei aqui, é a Kardecpedia. Eu vou colocar o link para vocês poderem acessar. Tem o site para computador e também tem o aplicativo para celular. Quem quiser pesquisar mais a fundo qualquer uma dessas obras, pode ir lá também e pesquisar pela internet, procurar um centro espírita próximo de você e buscar essas obras, tá bom? Então, esse foi o primeiro vídeo dessa série a respeito das obras espíritas produzidas por Kardec. Logo mais, iremos colocar por ordem os 5 livros do Pentateuco e algumas explicações sobre o que é o Espiritismo e sobre as obras póstumas mais detalhadamente. Tudo bem? Então, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para poder ter todas as informações sobre os próximos vídeos que iremos postar aqui no canal do Novos Espíritas. Deixe seu like, que ajuda demais na divulgação do conteúdo espírita pelo mundo.
Quanto mais like, mais o YouTube divulga, mais pessoas vão acessar e mais pessoas vão saber sobre esses conteúdos de qualidade, tá bom? Um beijo no coração de vocês, deixe seu like, se inscreve no canal, botãozinho vermelho embaixo do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.